Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 23. A Bíblia nos diz: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Até o versículo de número 26. Queridos irmãos, o texto sagrado é um texto conhecido, muitas pregações já foram ouvidas, muitas composições musicais também já foram feitas diante desta narrativa bíblica, onde nos apresenta a história deste grande homem de Deus chamado Paulo, um homem que revolucionou o seu mundo naquela época, revolucionou histórias por uma entrega e uma vida de obediência a um chamado divino. Os irmãos sabem que Paulo era natural da cidade de Tarso, por isso que era chamado também como Saulo de Tarso, por conta da sua cidade de origem. Paulo também foi um homem que teve o privilégio de aprender aos pés de um grande rabino da época chamado Gamaliel, um grande mestre. Paulo, ele teve essa oportunidade de conhecer a lei, a Torá, o Pentateuco, um homem com uma bagagem muito grande, um homem com uma vocação para o propósito até então estabelecido para a vida dele. Ele mesmo fala, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, trazendo algumas informações de quem ele era, o que ele seria, o propósito que ele estava se formando, se é que eu posso usar a expressão, se profissionalizando. Se você ler Filipenses capítulo 3, você vai ter uma compreensão do que eu estou querendo falar aqui essa noite e o que Paulo também apresenta à igreja que estava naquela cidade e aos seus ouvintes também. Também é sabedor da igreja, é sabido da igreja que esse evento do capítulo 16 se deu quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E é interessante a gente fazer uma pontuação aqui, que Paulo, quando ele inicia essa sua viagem, ou melhor, antes de iniciar a viagem, ele ainda preparando um grupo de homens para lhe dar o suporte. E os irmãos sabem que há um embate entre ele e um grande homem também de Deus chamado Barnabé. Se você tiver a oportunidade de ler o capítulo 15 a partir do versículo 36, os irmãos encontrarão isto. Paulo tinha um projeto, Barnabé também acompanhando a mesma visão de Paulo, e aí sugere para que nessa viagem seja levado João Marcos. E a Bíblia diz que aconteceu um mal-estar entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, porque João Marcos em algum momento
abandonou o propósito, abandonou a missão, e aí por conta desse embate, desse impasse, a Bíblia diz que eles se separaram. É aí, quando, orientado por Deus, o Senhor lhe apresenta um grande cooperador de obra também, chamado Silas, e também Timóteo, que mais na frente Paulo chama-o de filho na fé. A história também diz que nesta viagem lhe acompanha Lucas, o médico amado, que é o que traz os registros de tudo que aconteceu nessas viagens, em especial dentro desse texto sagrado. É interessante também pontuar aos irmãos que Paulo, ele tinha a visão, ele tinha a vontade de levar o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, melhor dizendo. O capítulo 16 e o versículo de número 6, se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, eu queria lhe convidar para esse propósito essa noite. Faça isso, por favor. Capítulo 16, o versículo 6, a Bíblia diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, veja que coisa, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles tinham essa intenção, eles tinham essa vontade, mas o Espírito Santo lhes impediu. O versículo de número 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Quando eu estudava sobre isso, eu fiquei pensando comigo mesmo. Existem alguns propósitos que, mesmo sendo bons, não é o momento de se executar, não é o momento de se efetuar. E às vezes Deus tem que intervir na gente para que a gente não faça de acordo com as nossas vontades, nem com as nossas intenções, mas que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E é o que aconteceu aqui com Paulo. Por 2 vezes, ele juntamente com Silas, com Timóteo e com Lucas tentam ir, e o Espírito de Deus não lhes permite. No versículo de número 9, o texto sagrado diz que em uma noite Paulo teve uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia e lhe rogava. A expressão rogar é muito interessante, porque dá a ideia de que esse homem se apresentou a Paulo naquela visão, insistindo muito com Paulo. E o texto sagrado diz que aquele homem dizia para o apóstolo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O versículo de número 10, a Bíblia diz: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo ou entendendo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, quando Paulo consegue entender a chamada de Deus, o lugar exato para onde ele iria, Paulo não hesita, Paulo não argumenta com Deus, Paulo não dá sugestões a Deus. Paulo entende que o Espírito do Senhor estava lhes motivando a irem àquele lugar. Eles entendem que o chamado daquele homem, naquela visão, era uma autorização de Deus para eles irem sem nenhuma dificuldade, sem nenhum constrangimento, porque lá na Macedônia alguém precisava receber a palavra de Cristo. E o texto sagrado diz que Paulo vai, juntamente com os seus amigos, como eu já falei, Silas, Timóteo lhe acompanhando também, Lucas ali registrando tudo o que estava acontecendo. Quando eles chegam em Filipos, uma cidade da Macedônia, a Bíblia diz que não encontrando um local dentro da cidade, porque se você fizer uma análise histórica, você vai perceber que em Filipos não se tinha uma sinagoga, um lugar apropriado para o momento devocional dos judeus, para o momento de oração, para o momento de adoração. Não se tinha dentro de Filipos, e Paulo, sendo um cristão autêntico, ele entende que havia uma necessidade de encontrar um lugar para buscar a Deus, para falar com Deus,
para manter a sua vida de oração. E a Bíblia diz que quando Paulo sai das portas da cidade de Filipos e vai em direção a um rio que estava nas proximidades, eles encontram algumas mulheres que estavam ali. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma grande verdade. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho seletivo. Jesus salva homem, salva mulher, salva criança, salva jovem, salva velho, salva rico, salva pobre. Todo aquele que quiser, venha à fonte e beba de graça da água da vida. O Evangelho de Jesus é um evangelho que alcança a todos. E Paulo entende que aquelas mulheres que estavam ali precisavam também ouvirem a palavra do Evangelho. E Paulo começa a pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor convence aquelas mulheres, uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher de uma vida financeira muito bem estruturada, muito bem equilibrada, recebe a palavra, crê no plano de salvação, traz Paulo com os seus amigos para se hospedarem na casa dela, e ali Paulo começa a entender de que Deus estava trabalhando de uma forma que ele nem imaginava. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui essa noite. Por mais que a gente tente entender os caminhos de Deus, vai chegar um momento na nossa vida que Deus vai fazer com que as coisas parecem que começa a dar tudo errado, para a gente não cair no perigo de achar que conseguimos entender a mente desse Deus. Até porque o próprio apóstolo Paulo disse assim: quem entendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? E quem foi que ele pediu emprestado para depois ele lhe retribuir? Aí ninguém tem uma explicação diante disso. Aí Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você nunca vai entender Deus. Você pode ser estudado, ter conhecimentos acadêmicos, teológicos, PhD em teologia, você nunca vai entender Deus. Os caminhos de Deus são eternos. E a Bíblia diz, irmãos, que sempre que Paulo saía da casa de Lídia com os seus companheiros para irem à oração, e se você fizer um estudo, você vai entender que essa hora da oração era às 3 horas da tarde, era um hábito dos judeus. Às 3 horas da tarde está naquele período de oração, de devoção a Deus. Quando Paulo vai saindo com seus amigos, naquela cidade tinha uma menina, e a Bíblia diz que aquela menina dava grandes lucros aos seus senhores. Por quê? Porque ela tinha um espírito de adivinhação. E quando Paulo passava, ela gritava e dizia: estes homens que passam por nós e nos anunciam essa palavra são homens de Deus. E se você ler o texto sagrado, versículo de número 18, a Bíblia diz que ela fez isso muitos dias. Todo dia quando Paulo saía, ela falava: são homens de Deus, estão pregando a palavra de Deus, são servos judeus altíssimo. Por muitos dias, dá a ideia de que foi um tempo longo. Até que teve um dia, eu e os meus pensamentos, mas teve um dia que Paulo ficou chateado com aquilo, porque não é que Paulo veio perceber que ali era coisa diabólica depois de um certo tempo. No primeiro momento, o apóstolo já entende que ali tinha alguma coisa que não era proveniente de Deus. Mas por qual razão que Paulo de imediato não expulsou aquele demônio daquela menina, eu não vou lhe dizer. Eu só sei que depois de um certo tempo, aquelas palavras sendo repetidas constantemente, Paulo olhou para ela e disse para o espírito maligno: sai dela, em nome de Jesus. E ele vai embora. Quando Paulo vai, a menina fica liberta.
Mas aí, os senhores daquela menina, se você ler o texto, você vai perceber, eles tinham um lucro enorme. Porque era cultura em Filipos a arte da adivinhação ou a magia que algumas pessoas acreditavam. E os estudiosos dizem que aquela menina, às vezes quando estava diante da multidão, se fazia uma fila para ela começar a adivinhar coisas daquelas pessoas, dizer o futuro, projetar a sorte. E quando aquela menina é liberta, as pessoas vêm para se consultar com ela e não tem o resultado esperado, os seus patrões ficaram enfurecidos e entenderam: acabou-se o nosso lucro. O nosso lucro se acabando, estamos falidos. Mas a gente não pode deixar isso barato, a gente tem que pegar quem fez isso. E a Bíblia diz que eles pegaram Paulo e Silas, levaram diante dos magistrados na praça e disseram assim: esses homens estão perturbando a ordem da nossa cidade. Eles estão pregando um ensinamento que não é lícito para a gente não aceita o que eles estão pregando. Os magistrados dão a ordem: rasguem as vestes deles, açoitem-nos, espanquem-nos. E fizeram isto. Como se não bastasse, chamaram o carcereiro e disseram para ele: prenda esses 2 homens. E se você, irmãos, a NVI dá uma tradução bem interessante sobre isso. Quando se vem a ordem dos magistrados para que Paulo e Silas fossem presos no cárcere, nos dá a ideia também, nos dá a entender de que a ordem também era esta para o carcereiro: se você entender que eles precisam apanhar mais para ficar quietos, faça isso. Eles vão para o cárcere. A ordem vem para o carcereiro de que ele tinha que guardar Paulo e Silas. Como se não bastasse, eles não vão para o cárcere normal, eles vão para o cárcere interior. Na parte de baixo, onde estavam os presos na parte de cima, o carcereiro coloca eles na parte de baixo. Os estudiosos dizem que aquela parte de baixo, chamada de cárcere interior, era onde caía ali todos os dejetos dos presos. Estavam lá 2 homens de Deus, por causa da pregação do evangelho, presos. Mas não eram com algemas como essas de hoje em dia. Os pés presos num tronco que se tinha lá, para impossibilitar a locomoção. Os 2 não tinham como se mexer dentro do cárcere. Além dos pés presos, as mãos também estavam presas em uma forma que causava dores em todo o corpo. Além das chicotadas, além das esbofeteadas que eles receberam, eles estavam em uma posição desagradável. E como se não bastasse, aquele mau cheiro, porque vez ou outra, necessidades fisiológicas caíam onde eles estavam. E aí eu me perguntei, qual a necessidade de Paulo e Silas passar por isso? Será que eles não podiam? Porque a gente está vivendo essa época. Quando vem a prova, a gente: não, Jeová, que é isso? Sou crente. Sou teu. Jeová, eu canto no conjunto. Eu canto no coral. Jeová, eu vou para a vigília. Essa prova eu não aceito. Eu não aceito. A gente vive uma época quando as pessoas estão querendo barganhar com Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não se barganha com um Deus que é dono de tudo. Lá no cárcere, naquela situação deplorável, eles têm a ideia:
E o texto sagrado que foi lido como leitura oficial e o tema da festividade diz que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos os escutavam. A expressão perto da meia-noite não significa dizer que eles cantaram perto da meia-noite. Se você fizer um estudo, você vai entender que eles começaram a cantar bem antes, e aí o escritor faz esta observação, que já estava chegando perto da meia-noite e eles continuavam orando e cantando. Não é que eles começaram a orar e cantar perto da meia-noite. Quando eles vão para o cárcere, eles entendem, a gente vem aqui com um propósito. E a gente não vai abrir a boca para reclamar, nem para blasfemar, nem para murmurar. Silas, a gente vai fazer o que a gente está acostumado a fazer. O que é, Paulo? Vamos orar? Oravam, cantavam. Um certo escritor diz que essa expressão de cantavam é que no período de oração, às vezes eles paravam e começavam a cantar. E depois eles voltavam a orar de novo. E as horas vão passando. E eles lá vão orando. E os presos vão ouvindo. A Bíblia diz, irmãos, que eles oravam com tanta vontade, com tanto fervor, que causou espanto nos presos. Paulo e Silas oravam de uma forma tão alta, tão confiante em Deus, que os presos não entendiam aquilo. Por isso que a Bíblia diz que os presos os escutavam, oravam e cantavam. Oravam. Depois de um certo tempo eles paravam e cantavam. Me permita, pastor, só fazer uma conjectura. Oravam. E depois o Espírito Santo motivava eles a cantarem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Eu não estou dizendo que foi assim, é só uma conjectura. Posso ouvir a tua voz aqui dentro do cárcere, mas a gente pode. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova. E faz o quê? E me leva até o céu. Era mais ou menos isso. Paulo e Silas. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu crês, Silas? Creio, Paulo. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Aí eles paravam. A gente vai fazer o quê? Vamos orar de novo. Oravam, eles oravam. Os presos atônitos não entendiam. E Paulo e Silas no altar, como diz o pastor, orando, orando.
De repente o Espírito impulsiona eles novamente. Aí eles abrem a boca. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra Eu não sei se a intervenção veio quando eles oravam ou se a intervenção veio quando eles cantavam. Eu só sei porque a Bíblia diz que de repente Jeová decidiu fazer uma visita em Filipos, num cárcere. Veio um grande terremoto e abalou a estrutura do cárcere. Agora detalhe, as paredes não caíram. Quando eles escutam o barulho, porque Paulo era pentecostal com Silas, aí se fosse na época de hoje, eles iam dizer assim: Paulo, oi Silas, tu tá percebendo? Tô percebendo, Jeová chegou por aqui, o negócio vai ser diferente daqui para frente. Paulo, o que é que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que não tem mais cadeia nas nossas mãos nem nos nossos pés. Deus chegou aqui. Levante a sua mão para receber essa palavra essa noite. Enquanto eu orava esses dias, o Espírito do Senhor ministrava no meu coração para dizer a palavra à igreja essa noite: cadeias cairão por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Cadeias cairão, cárceres serão abertos. E se prepare, porque haverá salvação nas madrugadas. Eu estou lhe dizendo debaixo de uma autoridade, porque o Espírito me autoriza a falar. Nas madrugadas, literalmente nas madrugadas, se prepara, porque o teu marido vai dizer: ora por mim que eu quero ser crente. O teu filho vai dizer: maninha, ore por mim agora, eu quero ser crente. E se eu te disser que o teu vizinho vai bater na tua porta na madrugada, dizendo: irmão, desperta, eu quero ser crente. É profético, é profético. Abre a tua boca essa noite, crente. Se você entende que o Espírito Santo fala contigo através da sua palavra que está sendo pregada essa noite, aproveita, faz barulho de glória. Deus deixará sinais. Deus deixará sinais. Uriandalara Shurialaya Seriandalaha. Era mandar abashurialaya Seriandalaya Sheialaha. Deus deixará sinais por causa da tua submissão. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Quer ser crente, é? Quero.
Nunca vi uma coisa dessa, não foi? Nunca vi. O senhor percebeu que nenhum preso fugiu? Percebi. E o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Preciso falar isso aqui essa noite porque Deus me autorizou a falar. A igreja de Jesus avançará a lugares difíceis. Centros de recuperações serão lotados pela igreja. A igreja vai lá. Hospitais abrirão as portas e pessoas no leito de dor ouvirão a palavra através da igreja. Penitenciárias, as portas serão abertas e alguém vai dizer assim: deixa os crentes entrar para pregar, deixa os crentes entrar, deixa os crentes entrar. Quem sabe você está dizendo: Deus, eu moro num bairro tão perigoso, o negócio aqui é estreito, não vejo a hora de acabar o culto para correr para casa. O Senhor está te dizendo: vou te usar lá. Não se assuste quando Deus te motivar e tu pegar a tua Bíblia, começar a sair pelo meio da rua cantando e dizendo: arrependei-vos. Ou você não crê que Deus vai fazer isso? Estamos nos últimos dias e Deus precisa balançar o mundo, e será através da igreja. Através da igreja. Almas serão salvas, vidas serão transformadas, milagres acontecerão. Porque Deus tem pressa em fazer isto. O pastor pede para perguntar. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui. Você sabe que eu não sou muito desses negócios, eu sou muito precavido sobre isso. Mas eu estou debaixo de uma graça de Deus tão grande aqui essa noite. Aleluia! O pastor pede para perguntar a primeira vida que quer ser crente. Eu estou lhe chamando para você ser crente em Jesus. Está vindo ali o primeiro? Está vindo ali a primeira vida para Jesus. Cadê a segunda vida para Jesus? Traz ele aqui, traga ele por favor. Cadê a segunda vida para Jesus? A segunda vida. Veja aí se do seu lado tem alguém que ainda não é crente, e chama essa pessoa para ser crente. Diga: eu vou lá na frente com você. Jesus te chama esta noite. A segunda vida para Jesus. Cadê você? Cadê você? Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda vida? Veja aí, querido, veja aí, querida, se do seu lado tem alguém. A gente não quer lhe constranger a nada, a gente só está lhe chamando para ser crente, receber perdão de pecados, ter o nome escrito no livro da vida e a certeza de morar no céu. Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Cadê a segunda vida? Na galeria? Na nave do templo? A segunda vida para Jesus. Cadê você? Sai do seu lugar, crie coragem. Você tem que conhecer esse Deus que a gente prega e conhece. Não conhecemos na sua totalidade, porque isso é impossível, mas esse Deus quer se fazer conhecido para você também. Vem agora, venha no nome de Jesus. Saia do seu lugar, crie coragem, venha ser crente em Jesus.